Ali, Alice passou a valorizar mais as pequenas vitórias diárias. Se Davi acordava sem dor, era motivo de gratidão. Se Leonardo conseguia vender um pouco mais num dia, também agradecia. A ansiedade de antes começava a dar lugar a uma confiança mais serena, ainda que vez ou outra a preocupação insistisse em voltar. A conversa com o pastor. Um momento de reflexão. Certo dia, ao final do culto, o pastor chamou Alice e Leonardo para uma conversa informal no escritório da igreja. Perguntou como estava a situação do filho e se eles precisavam de algo. Alice contou as últimas novidades, disse sobre o diagnóstico e como estavam se organizando, reconhecendo o plano divino. O pastor sorriu e, com a voz tranquila, comentou: "Vejam como Deus trabalha de forma perfeita. Vocês pediram tanto uma resposta. Eu sei que o sofrimento não acabou, mas agora vocês têm um diagnóstico e sabem para onde direcionar o tratamento. E mais, encontraram pessoas solidárias, viram portas se abrindo para exames, e ainda descobriram talentos que podem gerar renda extra. O tempo de Deus." Leonardo concordou, dizendo que, se alguém lhe contasse tudo isso há alguns meses, ele não acreditaria. Era tudo muito improvável que acontecesse de forma tão coordenada, quase como um empurrãozinho do céu para o caminho certo. Às vezes as respostas de Deus chegam assim, aos poucos, quase sorrateiras, mas no tempo e da forma exatos, completou o pastor, despedindo-se com uma oração para a família. A recuperação de Davi. Voltando a sorrir. Com o tempo, Davi foi melhorando. A dieta restrita e alguns suplementos prescritos pelo médico trouxeram resultados significativos. Em poucas semanas, ele recuperou parte da energia, voltou a brincar um pouco mais no quintal e demonstrou interesse em ir à escola sem tanta indisposição. Gratidão dos pais. Alice chorou de felicidade ao ver o filho correndo atrás de uma bola, ainda meio hesitante, mas com brilho nos olhos. Já Leonardo começou a ter sucesso relativo em suas vendas, principalmente por recomendações boca a boca. Alguns clientes satisfeitos indicavam seus produtos para vizinhos e parentes, o que gerou um círculo virtuoso. Certa noite, reunidos na sala, a família fez uma breve oração antes de dormir. Davi, com a simplicidade própria de criança, disse: "Obrigado, Deus, porque eu estou melhor e porque o papai e a mamãe estão felizes." A frase do menino tocou profundamente Alice que, em meio a lágrimas, lembrou-se de todas as vezes em que havia suplicado por respostas e pensado que Deus estivesse em silêncio. Agora percebia que o silêncio dele não significava ausência, mas trabalho nos bastidores, preparando a família para receber o que era necessário na hora exata. A cadeia de bênçãos. Um dia, na ida ao mercado, Alice encontrou Marta, a senhora que havia batido em seu portão semanas atrás. Reconheceu-a de longe e foi ao seu encontro para agradecer. Marta sorriu ao ver Alice aproximar-se e perguntou como estavam as coisas. "Eu não me esqueci de você, minha filha. Tenho orado por sua família." Alice contou o que acontecerá, sobre o diagnóstico de Davi e as portas que foram se abrindo aos poucos. Marta sorriu mais ainda, com olhos marejados, e disse: "Pois é, olha só que bênção. Deus sabe o que faz, não é mesmo?" Elas conversaram por alguns minutos, trocaram contatos e Alice percebeu que Marta fazia parte de um grupo de evangelização itinerante. Ela rodava a região visitando casas, levando a palavra de Deus e conversando com quem estivesse precisando de apoio. Antes de se despedirem, Marta falou: "Continue firme, minha filha. Mesmo que ainda apareçam desafios, Deus sempre vai sustentar vocês. E lembre-se, Ele responde quando a gente menos espera." Ser instrumento nas mãos de Deus. O encontro no hospital. Um mês depois, Alice e Leonardo voltaram ao hospital para uma consulta de rotina com o Dr. Ramon. Enquanto aguardavam na sala de espera, avistaram outra família que parecia aflita. Havia uma moça jovem com um bebê no colo, o marido ao lado, e um semblante de desespero. A criança, com o rosto vermelho, chorava e aparentava febre alta, oferecendo conforto. Alice se aproximou com cuidado e perguntou se podiam ajudar de alguma forma. A mãe, com lágrimas nos olhos, explicou que não sabiam mais o que fazer, pois a bebê chorava muito e os médicos locais não encontravam a causa. Alice sentiu uma grande empatia, lembrou-se na mesma hora de toda a angústia que havia sentido com Davi. A corrente de fé. "Posso orar por vocês?" perguntou Alice. O casal se entreolhou, surpreso, mas ali mesmo, na sala de espera, Alice fez uma breve oração, pedindo a Deus para acalmar o bebê e trazer direção aos médicos. Foi um momento simples, quase despercebido pelos demais pacientes,
mas para aquele casal significou muito. Eles agradeceram, dizendo que estavam precisando exatamente de uma palavra de conforto. A lição final. Eu sei como é se sentir sem chão, disse Alice, emocionada. Não percam a fé. Às vezes, as respostas de Deus aparecem quando a gente acha que não há mais saída. Alice compreendeu, finalmente, que nós mesmos podemos ser instrumentos nas mãos de Deus, trazendo luz e esperança para aqueles que atravessam seus próprios vales de sombra e angústia. Reflexões do casal. Chegando em casa, Leonardo encontrou Alice preparando o jantar. Ela contou sobre a visita de Marta, e ele contou sobre a senhora que comprou alguns itens. Ambos se olharam com uma espécie de estranheza, pois era como se Deus estivesse tentando falar com eles através de pessoas desconhecidas. No entanto, a rotina não perdoava. Nos dias seguintes, as vendas de Leonardo não melhoraram muito, e Davi teve mais uma crise de febre durante a noite. Correram para o hospital local, onde o menino passou por mais exames, mas sem um diagnóstico definitivo. A incerteza corroía o coração de Alice, que se perguntava se Deus realmente estava ouvindo suas orações. Era como se cada esperança despertada fosse esmagada por um acontecimento inesperado. O clamor noturno de Alice. Um momento de desespero. Certa noite, após voltar do hospital, Alice se trancou no quarto e começou a chorar. Sentia-se incapaz de lidar com a situação do filho e ainda temerosa das contas que não paravam de chegar. Precisavam de um milagre, precisavam de respostas. Uma paz inesperada. No auge do choro, ela clamou: Senhor, se estás me ouvindo, por favor, dá-me uma resposta, qualquer sinal. Estou cansada, meu coração está aflito. Foi aí que, no silêncio do quarto, ela sentiu uma pequena paz interior, quase imperceptível, mas presente. Não houve voz audível, não houve clarão de luz, mas algo dentro dela disse: confie. Ela secou as lágrimas e decidiu tentar manter-se firme, ao menos por aquela noite. Aquela pequena e sutil sensação de paz não respondeu todas as suas perguntas, mas deu a ela força para seguir mais um dia, para enfrentar mais um desafio, para acreditar que talvez, de alguma forma, Deus estivesse trabalhando nos bastidores de sua vida. O fim de semana na casa dos avós. Na semana seguinte, lembraram-se do convite da mãe de Alice para a festa de família na cidade vizinha. Apesar de não estarem com muito ânimo para comemorações, decidiram que poderiam ao menos dar uma chance para que Davi respirasse novos ares e visse os primos. Era uma festa simples, porém agradável, para comemorar o aniversário de 80 anos do avô de Alice. No dia marcado, viajaram de carro até a casa dos avós. A estrada era ladeada por árvores altas. De vez em quando, via-se um riacho correndo paralelamente. Davi, sentado no banco de trás, estava quieto, olhando para a paisagem. A febre não voltará nos últimos dias, o que já era um alívio. Alice observava o filho pelo retrovisor, pedindo em silêncio que Deus continuasse a protégê-lo. A sabedoria de Dona Joana. Reunião familiar. Quando chegaram à festa, foram recebidos por abraços calorosos, principalmente pela avó. Momento de descontração. Davi brincou um pouco com os primos, mesmo ainda sem muita energia. Leonardo conversou com alguns familiares sobre possíveis oportunidades de trabalho na região. E Alice acabou por relaxar um pouco, lembrando-se de que a vida não se resumia apenas aos problemas. Conselho da avó. Em determinado momento, Dona Joana chamou Alice para conversar no quintal. Minha neta, eu já vivi muita coisa. Sei que às vezes parece que Deus se cala, mas posso te garantir que Ele nunca nos abandona. Você lembra daquela vez em que seu avô ficou muito doente e os médicos o desenganaram? Nós oramos e oramos, e nada acontecia. Só que, no tempo certo, como por milagre, ele se recuperou. Um médico diferente. A consulta especial. Após o fim de semana, a família retornou para casa. Uma nova abordagem. Depois de examinar Davi, fez perguntas detalhadas sobre alimentação, rotina e histórico de saúde dos pais. Vamos fazer alguns exames específicos que podem descartar uma doença autoimune, explicou o Dr. Ramon, anotando tudo no prontuário. Enquanto isso, quero que vocês cuidem bem da alimentação dele e tentem ao máximo deixá-lo em um ambiente tranquilo. O estresse e a ansiedade podem agravar alguns quadros. Uma mão amiga. Alice e Leonardo saíram do consultório com esperança renovada. Finalmente o médico parecia empenhado em achar a causa do problema de Davi. Ainda assim, bateu a preocupação de como pagariam por exames mais caros, pois a família não tinha plano de saúde completo. Nesse momento,
Leonardo lembrou que havia feito amizade com um cliente que trabalhava em um laboratório local e decidiu procurá-lo. O diagnóstico revelado. Para a surpresa de Leonardo, o cliente não só se dispôs a ajudar, como ofereceu orientação para que pudessem acessar programas de apoio a famílias de baixa renda. Naquele instante, Leonardo sentiu uma gratidão imensa, pois reconheceu ali mais um sinal de que, mesmo em meio à tempestade, Deus estava trabalhando. Nas semanas que se seguiram, Davi passou pelos novos exames e foi diagnosticado com uma rara intolerância alimentar, algo que provocava reações inflamatórias em seu corpo e gerava sintomas como febre leve e indisposição. A notícia, embora preocupante, também trouxe alívio, pois significava que havia sim um caminho para tratar e melhorar a qualidade de vida do garoto. Bastava fazer ajustes na alimentação e acompanhar com mais atenção. Adaptação e superação. Novos hábitos alimentares. A família então começou um processo de reeducação alimentar para Davi. Precisaram comprar alimentos específicos, pesquisar receitas e aprender a ler rótulos. Foi um desafio, pois muitos desses produtos eram mais caros e nem sempre fáceis de encontrar. Porém, com o apoio de amigos, da comunidade da igreja e até de grupos online, foram descobrindo caminhos, recebendo doações e até achando fornecedores com preços melhores. Esforços de Leonardo. Leonardo, por sua vez, estava cada vez mais motivado a buscar novas formas de sustentar a família. Ele passou a fazer entregas na região à noite, usando seu carro como transporte de aplicativos, já que durante o dia continuava vendendo seus produtos de porta em porta. A rotina era exaustiva, mas ao menos trazia uma renda complementar. Em suas orações, agradecia a Deus por cada pequena oportunidade que aparecia, mesmo que o cansaço o consumisse. Talentos de Alice. Alice também resolveu pegar alguns bicos de costura e conserto de roupas, algo que sabia fazer bem. Logo começou a receber encomendas das vizinhas, o que a ajudava a equilibrar o orçamento. Sem perceber, ela e Leonardo estavam unindo forças de uma forma mais harmônica, cada um contribuindo com o que podia, enquanto cuidavam de Davi. Encontrando força na comunidade. Enquanto isso, na igreja, Alice se aproximou de um grupo de mulheres que se reuniam para orar e compartilhar dificuldades da vida. A cada encontro, ela ouvia testemunhos de pessoas que haviam passado por situações difíceis e encontrado em Deus forças para superar. Algumas passavam por doenças graves, outras por problemas conjugais ou desemprego prolongado, e em todos os casos surgia a certeza de que Deus estava presente, oferecendo consolo e, no momento adequado, respostas ou caminhos que antes pareciam fechados. O encontro no hospital. Um mês depois, Alice e Leonardo voltaram ao hospital para uma consulta de rotina com o Dr. Ramon. Enquanto aguardavam na sala de espera, avistaram outra família que parecia aflita. Havia uma moça jovem com um bebê no colo, o marido ao lado e um semblante de desespero. A criança, com o rosto vermelho, chorava e aparentava febre alta. A pequena cidade e uma família em provação. Em uma pequena cidade do interior, onde as casas eram baixas, as ruas de paralelepípedos e quase todos se conheciam pelo nome, morava Alice. Uma mulher de 30 e poucos anos, casada com Leonardo e mãe de Davi, um menino de 6 anos. Alice era uma pessoa de fé, mas ultimamente andava cansada e desanimada. As dificuldades se acumulavam. O emprego de Leonardo como vendedor autônomo não ia bem, as contas estavam apertadas, e para piorar, Davi apresentava problemas de saúde que os médicos ainda não conseguiam diagnosticar com clareza. Todas as noites, Alice orava pedindo a Deus um sinal, uma direção, uma resposta que aliviasse seu coração angustiado. Contudo, parecia que o silêncio era a única coisa que recebia em troca. Um domingo de reflexão. O despertar da manhã. Certa manhã de domingo, Alice acordou com a sensação de que algo estava diferente. O sol entrava pela fresta da cortina, iluminando levemente o quarto. Ela ouviu o cantar dos pássaros e sentiu uma brisa fresca vinda pela janela. Mesmo assim, seu coração continuava pesado. A oração silenciosa. Senhor, será que o Senhor está me ouvindo? Eu preciso de uma resposta. Eu preciso saber qual é o teu plano para minha família. Na cozinha, Alice preparou um café simples e ficou olhando pela janela, observando o quintal onde Davi costumava brincar. Ela se lembrava de como, até pouco tempo atrás, o menino corria alegre, chutando bola, subindo em árvores e soltando pipa com os amiguinhos. Ultimamente, porém, ele parecia indisposto, reclamava de dores de cabeça e tinha febres baixas que vinham e passavam. Nenhum exame apontava uma causa específica, e aquilo consumia Alice de preocupação.
O convite inesperado. Enquanto tomava café, o telefone tocou. Era sua mãe, Dona Teresa, que morava em outra cidade a cerca de 50 quilômetros dali. Ela ligava para saber de Davi e perguntar se eles estariam dispostos a passar o próximo fim de semana juntos, já que haveria uma pequena festa de família na casa dos avós de Alice. Mesmo sem muito ânimo, Alice respondeu que sim, pensaria com carinho. Talvez fosse um momento oportuno para mudar de ares. Depois de desligar, sentou-se à mesa e voltou a orar mentalmente. Sentia um nó na garganta que a impedia de extravasar sua alma. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías 55:6. Ela se perguntou se estava buscando da forma certa, ou se talvez estivesse com o coração tão inquieto que não conseguia ouvir a voz de Deus. O culto de domingo. Preparação. Davi acordou pálido e com os olhos fundos. Alice preparou um copo de suco de laranja, tentando oferecer algo nutritivo para o garoto. Ele tomou alguns goles e perguntou: Mamãe, hoje a gente vai na igreja. Caminho. A igreja ficava a algumas quadras de casa, e todo domingo a família se esforçava para comparecer ao culto matinal. Leonardo levantou, tomou um banho rápido e se vestiu sem dizer muitas palavras. Ele andava preocupado, tentando vender produtos de casa em casa. Mensagem. Durante o culto, o pastor falou sobre como as respostas de Deus nem sempre chegam no nosso tempo, mas sim no tempo certo, que é o dele. Falou também sobre a importância de confiar mesmo quando tudo parece escuro. Alice ouviu com atenção, perguntando-se se aquelas palavras eram especialmente para ela. Seu coração bateu forte, mas ainda assim ela saiu de lá sem a tão aguardada clareza que desejava. A mensagem do pastor ressoava em sua mente, mas a ansiedade e as preocupações ainda pesavam sobre seus ombros. A visita inesperada. Na segunda-feira logo cedo, Leonardo saiu para trabalhar, esperando visitar alguns clientes em potencial nos arredores da cidade. Davi foi para a escola, ainda com a recomendação de que, ao menor sinal de mal-estar, procurasse a enfermaria do colégio. Alice se preparava para mais um dia em casa, cuidando das tarefas domésticas, quando ouviu alguém bater no portão. Ao abrir, viu uma senhora de aparência humilde, mas com um sorriso sereno, perguntando se poderia falar alguns minutos sobre a palavra de Deus. Olha, dona, eu agradeço seu interesse, mas... Alice hesitou. Ela já frequentava a igreja, mas não estava com cabeça para conversar naquele momento. Mesmo assim, a senhora insistiu de modo gentil. Minha filha. Uma conversa reconfortante. O desabafo. Por alguma razão, aquelas palavras perfuraram o coração de Alice como um suave golpe de esperança. Ela convidou a senhora para entrar, serviu um copo de água e, aos poucos, se viu contando parte de sua história, suas angústias, o estado de saúde de Davi e a situação financeira complicada. Palavras de conforto. A senhora, que se chamava Marta, ouviu tudo em silêncio, assentindo com a cabeça e, de vez em quando, soltando um compreensivo. Eu entendo, minha filha. Cada um tem sua cruz, e às vezes pensamos que estamos sozinhos. Mas eu quero te dizer que Deus está contigo. Ele escuta, tudo sabe, e no momento certo, ele age. Depois de uma breve conversa, Marta agradeceu a hospitalidade, despediu-se e disse que oraria por Alice e sua família. Quando a mulher se foi, Alice ficou pensativa. Aquela visita curta, mas cheia de empatia, deixou seu coração menos pesado. Ela nem percebeu que ficou uns bons minutos parada no meio da sala, olhando para a porta e sentindo a sensação de que Deus estava sim cuidando dela, mesmo que ainda não compreendesse exatamente como. Leonardo e seu dia de trabalho. Portas fechadas. Enquanto isso, Leonardo encarava um dia desgastante. Precisou bater de porta em porta oferecendo utensílios de cozinha e itens de limpeza. Alguns o recebiam com educação, outros sequer abriam a porta. Ele estava quase desistindo de vender naquele bairro. Uma casa amarela. Num último impulso, tocou a campainha de uma casa amarela cercada por um jardim bem cuidado. Quem atendeu foi uma senhora de cabelos grisalhos e sorriso acolhedor. Ela ouviu a proposta de Leonardo com paciência, folheou o catálogo e acabou comprando alguns produtos de limpeza. Uma palavra de sabedoria. A senhora puxou conversa, perguntou de onde ele era e, quando soube que ele era pai de um menino doente, mostrou sincera compaixão. Meu filho, às vezes Deus permite que passemos por vales para nos lembrar de olhar para o alto. Não sei se você tem religião, mas confie nele. As respostas que você busca podem estar ao seu lado, e você nem percebe.